Agora, eu não vou ficar quieto. Vocês ficam quietos? A posição da Maura foi ficar quieta. Não, é que eu falei, ele realmente é o cara que resolve tudo. Eu não sei por que ele precisa Ninguém brigou da gente, com ele os faz caras. tudo. A única pessoa da qual você vai conseguir tirar alguma coisa a princípio é o cara que você está negociando. Aí a Maura está conversando com o Del e a gente começou depois a escutar o Viva Voz, que provavelmente era o Bandeira do outro lado. Quem é o Del? O Del é o intermediário do intermediário. Não é o Bandeira, é o cara que vocês contrataram. A gente contratou pelo Del. A gente contratou e aí ele... pelo Del. Pelo Del. O Del entrou em contato com o Bandeira. O Bandeira que contratou a equipe que não apareceu. Ou seja, enquanto ele dizia bom dia para a equipe dele, vocês diziam até logo para de vocês. Intermediário do intermediário. Na hora em que se contrata uma pessoa, que depois contrata outra, que passa a ser responsável por contratar uma equipe. Por isso que a gente pede um prato chamado Pokémon e ele serve Pocahontas. Foi isso que aconteceu. Não estou exagerando, eu estou dizendo sério. Existe um prato chamado Pokémon no cardápio e a pessoa foi perguntar se eu queria um Pocahontas, porque ele lembrava que era alguma coisa da Disney, não tinha certeza. Eu teria tentado até o último instante, mas jamais contrataria alguém que contrataria alguém que contrataria alguém. Quer dizer, essa cadeia de irresponsabilidades, eu aceito que ele jamais deveria perguntar a essa pessoa o que ele tinha no meio das pernas, mas ele deveria perguntar o que tinha dentro da cabeça. Porque é inacreditável você transferir e diluir responsabilidades a cada fase que um transfere para o outro, para o outro, para o outro. Vocês entraram numa trama e ficaram reféns. Nós estamos navegando na onda do erro coletivo de um grupo. A onda que eu preciso navegar aqui é quem? Quem foi a pessoa que atrapalhou mais esse processo? Maura, você como líder. Eu ainda considero que os maiores erros foram na área de atendimento. Eu tive o Henrique, por exemplo, me oferecendo pelo menos 3 gourmets, que é o prato principal deles, que é um rodízio de sushi que custa R$ 51,90, para 2 pessoas, oferecendo somente um gourmet para eles experimentarem. A análise financeira caso disso quisessem teria mais. R$3. A análise financeira disso, se tivesse tido as 3 pessoas, seriam R$150 dividido por 44. Falar? São R$3 a mais só a diferença do Tudo bem. Isso do foram ticket. os que... Então, naquelas condições, eu acho que nós atendemos, pelo contrário, não tivemos problema de atendimento, de reclamação de atendimento foi ruim, não. Foi fraco em alguns momentos. Não teve grandes problemas de prato, disso, daquilo. Eu acho que a coisa andou. Você mesmo falou, não, Henrique, eu perguntei para todo... de boletas preenchidas erradas. Que foi do Rafa lá atrás, o garoto de 18 anos. Não foi um caso. Não foi a do Rafa ou a do Zezé. Quantos foram, então? Todas elas foram dirigidas a você, Henrique. Pra mim, de boca. Porque esse foi o procedimento que a gente estabeleceu. Henrique, essa boleta está preenchida. Qual foi a minha atuação para isso? Quando o problema veio na minha mão, eu dei uma solução. Não é que ele ficou perdido no espaço. Ele teve uma solução para aquele problema. Então, é isso que eu falei, eu passei a maior parte da noite... Quem que veio na sua mão? Porque esse é o seu problema. Você tem uma autoconfiança você no teto que te limita a ser ser autocrítico, meu. Você me apresenta um problema. Henrique, eu tô com um problema da comanda que não está funcionando direito. Eu falei, perfeito, vamos resolver o problema. Aí eu resolvo o problema. E qual é o problema? Porque esse garoto apareceu 6 horas da tarde e eu não tive tempo para treiná-lo, só por isso. Ele não era garçom, ele era para ajudar na cozinha. Ele era para ajudar na cozinha. Ele estava lá desde o início. Não é verdade. O Rafa chegou 3 horas da tarde. Ele era para ajudar na cozinha. Eu tive que trazer. Não, o 6 chegou o Luiz. O Luiz chegou às 6. Eu tive que trazer a segurança da cozinha. Você pegou as pessoas da cozinha sem falar comigo. Bom senso, gente. Eu tenho que trazer o garoto que é ajudante de cozinha para vir ajudar no atendimento. Eu espero desse cara o melhor desempenho do mundo. Você desculpa. Henrique, se eu vejo você oferecendo um gourmet para 2 pessoas, o que eu vou fazer? Você como líder, qual foi o meu procedimento para os clientes que chegaram na casa? Você que foi líder. Vamos ver se você está observando. Henrique, tô perguntando para você. Você é a pessoa mais gentil do mundo. Não. Tô perguntando qual foi meu procedimento. Já falou, você foi super educado. Não é só isso. Eu pegava os clientes, acompanhava até a mesa, pedia que o garçom me acompanhasse do lado, apresentava o menu, perguntava se já eram clientes da casa ou não. Falou, o senhor é cliente da casa? Ah, não sou. O senhor é cliente novo? Ah, sou. Então é assim, assado. Eu não estou criticando se o senhor já é da casa, assim. Então, dentro da situação que eu tive, Maura, eu fiz o melhor que foi possível. Eu tenho certeza que a carisma, pelo que eu vi aqui, o carisma do Clodoaldo para com a equipe dele, conseguiu tirar muito mais daquelas pessoas do que o Henrique conseguiu da equipe dele. O treinamento, Henrique, que você deu para as meninas é de chorar.
Chegar e virar pra menina assim, vamos lá, repete agora tudo que eu falei pra você. Agora, vocês não tinham consciência que o estilo do Henrique, agora é uma curiosidade que eu tenho. Uma boa pergunta. Vocês não tinham consciência que o estilo do Henrique não é dos mais simples, dos mais eficazes no tratamento de gente? E aí a dona Maura, como líder, coloca ele para fazer treinamento? Aliás, Maura, só completando... Ele sabe traçar assim as pessoas. Ele é um dínamo, é um trator, ele vai em cima. Esse cara tem um trato doce com as pessoas. Roberto. 150 funcionários da minha companhia. Inclusive, E era foi o melhor telemarketing de produtividade desse país por causa do meu estilo de treinamento. Quando ele quer, o Henrique pronto. Então ele não quis, ele quis perder a prova? Não, na verdade é o seguinte. Sabe o que ela tá falando? Quando ele quer e quando ele convém. Não, sabe o que acontece? Agora a Maura está dizendo para nós que o melhor dos três aqui é ele, gente. que ele só não quis fazer isso. Porque o que eu não entendo é o seguinte... Elas acham que você é esse cavalo. Mas não foi tudo isso. Independente... Você é um santo mesmo. Independente. Se ele não é... Sandra, se ele não é um santo, se ele é mal educado, se ele é grosseiro... Não, mas espera um pouquinho. Deixa eu terminar a sequência, porque foi o que vocês disseram até agora. A pergunta é, por que você pegou uma oriental num restaurante japonês, enfiou na cozinha, e você foi para sua bate-caverna naquele buraquinho, e não, ao verem que ele deixou estava... as atividades mais importantes com ele. No momento em que ele estava fora de si, xingando todo mundo, dando rabo de arraia no meio do salão, por que vocês não botaram ele num canto? Você saía de lá, prendia o cabelo e vinha atender as pessoas. Troca a função. Eu quero entender por que deixou assim até o fim. Na hora que você ouvir ele falar a história das pernas, tira ele do negócio. Fala, meu amigo, acabou. Aqui você sai conversar. Você é líder do projeto. Ele foi completamente gentil e bem educado com todos os clientes. Ele tratou eles super bem. Ou seja, nós temos aqui na sala 4 candidatos. Então, vocês duas, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Ele enche uma sala com o sorriso dele. 10, atende os clientes como ninguém. Só que no trato com as pessoas que haviam... Com os subordinados. Com os subordinados, realmente deixa a desejar e... Entendi. Eu já entendi, nós vamos continuar falando. Não tem como, vamos ter que voltar os três, tá? Você concorda comigo, Maura? Que os três têm que voltar? Concordo. Então vocês me aguardam lá fora, nós vamos ter que tomar uma decisão. Obrigado. Começando mais uma vez pelo meu conselheiro convidado, o Clodoaldo, quem você acha que eu devo demitir? O Henrique, eu penso que o Henrique e você trabalhando junto, nessa tarefa fica difícil, porque os erros, para mim, são similares. Mas se eu tivesse que mandar um embora, eu demitiria o Henrique, por esse perfil. Walter? A líder teve um defeito grave, que foi não entender a hora de decidir rápido ou de decidir lentamente. Decidiu rápido, de maneira atabalhoada, contratar uma cadeia de intermediários que resultaram num enorme problema de gestão, e depois decidiu lentamente em não agir e assumir a liderança, seja do treinamento ou até do salão. Isso, para mim, foi o resultado da perda desse grupo. Por isso, meu voto vai para a mão. Ou seja, vocês conseguiram continuar complicando a minha vida. Em vez de me ajudar, vocês me atrapalharam mais ainda. Mas faz parte. Márcia, peça para que eles entrem, por favor. E o batimento cardíaco, como é que tá? A BCL tá medindo, hein? Tá medindo o seu batimento. Tá alto hoje? Eu tenho certeza, porque eu me importo muito. Eu já entendi, pelo que as meninas estavam falando, que o que você acabou administrando fez a diferença para essa derrota. Me parece que o que ele acabou administrando era 80% da responsabilidade. Você não enxerga assim? 80% da responsabilidade desse negócio era treinamento de pessoal, contratação de pessoal e atendimento a cliente. Desculpa, ele só era responsável pelo treinamento do pessoal da área dele, que era atendimento sushi bar e a supervisão da limpeza. A Sandra era responsável pelo treinamento você da cozinha e sushi bar. Ele ficou com o atendimento que era dele. Qual foi a qualidade da combinação da tua cozinha? O único feedback que eu tive diretamente foi o da dona Helena, a proprietária do restaurante, que inclusive aconteceu uma situação, no mínimo, engraçada, vamos colocar assim. Ela estava lá na parte de trás do restaurante, aí ela perguntou quem que era o responsável, quem que era o médico responsável pelo atendimento. O Henrique logo se identificou, que era ele o responsável pelo atendimento, e ela falou que ela tinha uma reclamação para fazer, que ela não tinha gostado do yakisoba.
Sabe qual foi a reação do Henrique? Yakisoba é aquele macarrão. O macarrão com legumes. A reação do Henrique foi apontar pra mim e falar, ó, reclama com ela, porque ela é a pessoa... Ela é a responsável. Não é que reclama agora. Não, pode reclamar pra ela que ela é a pessoa responsável. Ué, quem era a pessoa responsável pela cozinha? Oi? Eu era a pessoa responsável pela então cozinha. que Agora, Roberto, foi eu que fiz o prato? Não, nós contratamos pessoas. Eu não entendi. sabia qual que era o nível dessas pessoas também. Do mesmo jeito que ele, Mas eu não também fui desse jeito. descobrir A o culpa é nível dela. das Não foi pessoas assim. Não, ela comigo. O Henrique foi um bom garçom? Ele foi um excelente garçom, muito atencioso, nos recebeu bem. Claro que você pega um executivo do nível dele e põe para servir, é claro que o serviço vai ser muito bom. Mas eu não tive a chance, no dele eu tive a chance de ver o padrão de serviços e era muito bom. Aqui eu não tive, porque quem serviu Depois eu tive que foi o assumir Henrique. a frente pela... Exato, pelo então eu estou próprio dizendo, nome eu não tenho como comparar. Pelo Pela próprio falta- nome do COI, eu tive que acabar assumindo a frente pela deficiência do... Total. E a gente notava ao redor uma certa Isso foi uma gente atitude tremenda. boa do Henrique, né? Mas é Ou não foi? interessante. Hein, Sandra? Não foi uma atitude boa dele? Posso falar na minha opinião? Pode. No mínimo. Do mesmo jeito que eu fui fritar a coisa na cozinha, ele também teve que atender. Do mesmo jeito que a sua interessante. atitude foi boa, dele também foi boa. Exato. Vocês Eu conseguem penso elogiar assim, as pessoas às não, vezes? não é isso, Roberto. Não é Eu questão consigo, de eu sei elogiar. elogiar ela várias vezes, é complicado. Não é parece questão que de eu- elogiar, Tudo bem. Roberto. É questão de que a gente tinha uma Fazer bem é, deficiência não, de é só cumprir a pessoas. obrigação. Fazer mal, nós descemos a lenha. Não é. Ele falou que ele ia ser o maître da casa, né? Então, continuo achando que ele não fez